Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Cauã junto com o Marcos. E aí, rapaziada? É só isso? Eu achei que ia continuar. Vou falar o quê? Enfim, rapaziada, a gente vai dando início ao primeiro vídeo do canal. Vai ser um canal um pouco diferente do que tá famoso hoje, né, Marcos? Não se encontra muito do canal sobre isso nos dias de Não, hoje. não se encontra aí. Todo o vídeo de 1 minuto e já era. Passou disso, é podcast. É podcast, mano. Mano, mas enfim, é um vídeo que vai ser bem interativo. A nossa ideia é que a gente vai estar recriando um jogo bem famoso que é o Stardew Valley, um jogo de fazenda muito bem elaborado. E a gente vai estar criando na plataforma do Roblox. Pra quem não sabe, o Roblox ele tem essa plataforma do Roblox Studio, que no caso é uma engine, né, do próprio Roblox, que ela é feita justamente para os jogadores poderem criar seus próprios jogos e postar na plataforma, né, Marcos? Sim, o Roblox ele dá essa ferramenta do Roblox Studio aí que faz com que as pessoas criem seus próprios jogos dentro do próprio Roblox. E tanto que ele tem vários jogos criados por vários outros jogadores. Que ele ajuda, ele é tão interativo que incentiva as pessoas a fazerem o jogo da forma que elas querem. Ele é bem. Ele dá muita liberdade para as pessoas fazerem os jogos. Exatamente. Lembrando que eu não sou programador, né? Nem eu e nem o Marcos. A gente é apenas dois jovens sonhadores que querem fazer o próprio jogo, né? E a engine do Roblox ela é bem acessível. Então a gente quer, além de, claro, fazer o jogo por nós, a gente quer provar que é possível sim fazer um jogo, pelo menos no Roblox, né? Através de vídeos e o ChatGPT, que hoje em dia é uma ferramenta excepcional, né, Marcos? Sim, com o ChatGPT ele ajuda a gente totalmente do zero a criar script, a fazer roteiros, como programar em PC, como programar qualquer coisa. Só com o auxílio dele, no caso, né? Então a gente vai utilizar dessa ferramenta para a gente pegar e construir nosso próprio jogo aqui dentro do Roblox. Exatamente. Então, para iniciar, uma coisa que eu sempre faço, né? Eu já fiz outras experiências, já tive algum contato. Eu sou mais de boa com isso. Já o Marcos, ele é novato, né? O Marcos, ele tá começando agora. E Aprendendo do então, zero aqui, né, cara? ele vai ser a nossa prova, né? Então, eu- vai ser ele o nosso experimento no Você negócio. experimenta aqui. Eu sei bem o básico, não sei muita coisa. Então, eu querendo ou não vou estar aprendendo junto com ele, mas ele realmente é um cara que nunca abriu. É a primeira vez que ele tá abrindo isso aqui, ele tá abrindo, já tá gravando. Então, ele vai ver tudo como é que funciona o processo que eu escolhi pra fazer, a partir no vídeo de outros caras também fazendo. Então, vai ser bem bacana. Tá, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no Workspace e a gente vai abrir um script, tá? Pegar e colocar um script. Lembrando que o Marcos ele tá assistindo a minha tela, então, como eu falei, ele tá aprendendo junto com vocês. Se ele tiver qualquer dúvida, ele vai me perguntar, eu vou responder se eu souber. E, pô, fica aberto a fazerem perguntas também. E eu peço que, se eu ficar com dúvidas também, quem souber aí responda, deem ideias, falem bastante coisa que a gente vai estar sempre interagindo, tá? Nesse primeiro script, a primeira coisa que a gente vai fazer é desativar ele, porque a gente não quer que ele execute nada, tá? Ele vai servir como um guia pra gente saber o que, que a gente já fez, o que, que falta fazer, o que, que a gente tem que ajeitar. Então, pra gente tá um pouquinho mais ciente do que tá acontecendo. Porque agora no começo é tranquilo, mas depois lá pra frente fica muita coisa, não consegue lembrar, tem que ajeitar tal coisa, dá erro nisso. Então é importante anotar pra gente estar sempre ciente, tá? Então, aqui basicamente o que a gente faz? A gente coloca sempre esses dois pontos. Tem gente que não coloca, né? Como tá desativado, não vai mudar nada. Mas eu gosto de botar esses dois tracinhos para deixar em modo de escrita, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um script, por exemplo, aqui ó, workspace, tá? É igual a ponto workspace, tá? Então tem gente que larga esse tracinho para dizer, ó, então esse aqui é uma variável do workspace, tá? Então esses tracinhos eles são usados para justamente para a gente se orientar dentro de um script. Nesse caso, como a gente não vai largar script, a gente só vai usar para se orientar. Por que, que eu não deixo sem? Porque senão fica vermelho. E daí, depois de um tempo ali, ó, fica vermelho. E isso me incomoda. Então eu gosto de largar os dois tracinhos, tá? Então a gente vai largar ideias. E pro vídeo não ficar tão extenso, eu vou escrever uma aqui com vocês para vocês entenderem a ideia. E o resto daí eu vou colocar todas de uma vez. E daí depois eu explico para vocês o que, que é cada uma, tá?
Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai colocar, nossa primeira ideia, a gente vai seguir uma linha, uma reta, né? Uma coisa linear. Então a gente vai começar desde a primeira coisa que o jogador ele vai ver no jogo até a última. A gente vai fazer isso pelo bruto e depois, na segunda fase, a gente vai polir. Então, para simplificando, né, a gente vai começar aqui. Então, a primeira coisa que o jogador vai ver quando ele iniciar o jogo, obviamente, é a interface inicial, né, o menu inicial. Então, a gente vai anotar aqui, ó, interface. Daí eu vou botar aqui uma barrinha, menu, tá? Então, essa é a primeira coisa que o jogador vai ver. Obviamente, a interface ela não é uma coisa única, né? Não é lá só a interface. Então eu coloco normalmente isso aqui, ó, entre parênteses, e coloco o que tem na interface. Então tem o botão play, tem o botão de configurações, tá? Configurações. Isso é pra gente não esquecer, né? Porque como eu falei, nesse quesito é fácil de lembrar, porque é pouca coisa, mas lá pra frente tem coisas que é muito complexas, não é fácil de lembrar, tá? Então play, configurações, daí tem, a gente vai botar sistema de criação de personagem. Eu sei que tem gente que prefere jogar com a sua própria skin do Roblox, mas como a gente está se baseando no Stardew Valley, e no Stardew Valley tem a criação de personagem, a gente vai fazer o mesmo aqui, tá? Então criação de personagem, daí tem os ajustes, vai nas configurações. E por hora que eu lembre é isso, tá? Não vou colocar tudo aqui agora. Se eu for lembrando, eu vou adicionando com o tempo. Obviamente eu vou falar pra vocês. Mas no geral é isso aí, tá? Então eu vou colocar o resto dos tópicos aqui. E assim que eu terminar de colocar todos, eu volto com vocês pra explicar o que é cada um. Retornando aqui, eu já adicionei algumas coisas. Não são tudo, né? Mas foi o que eu consegui lembrar por hora. E eu adicionei, na verdade é bem pouca coisa, mas eu adicionei mais o bruto, né? Então eu vou pra uma explicação rápida do o que tem aqui. E depois a gente vai para a primeira parte, né? Que hoje a gente vai fazer ainda um pouquinho da interface do menu, tá? Então vamos lá. Interface menu, vocês já tinham visto, né? Então é a configuração, criação de personagem e tudo mais. Eu adicionei mais uma coisa, que é o saves. Então se vocês lembrarem, lá no Stardew Valley, ele tem um sistema de saves. Quando tu cria tua fazenda, tu salva e tudo mais. Daí depois tu pode selecionar o teu personagem pra tal fazenda, né? E daí no multiplayer, se eu não me engano, se tu vai entrar no mapa de algum amigo, tu pode selecionar, não precisa necessariamente criar um personagem novo, né? Tu pode colocar o teu personagem que tu já teve na outra fazenda. Não sei como é que funciona isso no Roblox, não faço ideia, na verdade, mas a gente vai tentar implementar da forma mais semelhante o possível nessa parte, tá? Criação de personagem, que é um dos sistemas que eu acho mais bacana. É complexo, é difícil de fazer, mas é um sistema que é muito legal, né? Se a gente for ver, o cara poder ter a liberdade de escolher como é que o personagem vai ser. É um sistema muito bacana, tá? Então, dentro da criação de personagens, obviamente tem um botão que a gente já vai fazendo no menu. E ele é mudança de rosto, mudança de cabelo, mudança de roupa e acessórios, tá? É bem o básico, não tem muito segredo, né, nessa coisa. Pode ser que a gente adicione coisas novas, mas por hora é isso aí. O líder stats, para quem não sabe, é uma pasta que fica dentro do jogador que a gente cria, justamente para a gente salvar alguns status do jogador, tá? Quem já lidou com o Roblox Studio já conhece, porque ele é utilizado em todo jogo, basicamente, né? Que normalmente ele está embutido ao sistema monetário. Então, quando a gente tem uma moeda dentro do jogo, algum item, qualquer coisa que for salva, a gente usa o Leader Stats para salvar esse valor. Então, por exemplo, eu tenho R$ 1.000 lá, 1.000 moedinhas, né? Fica o Leader Stats, o valor dele fica 1.000. Então, quando tu entra no jogo de novo, teu valor continua 1.000 porque tá salvo no teu Leader Stats, né? Isso a gente utiliza para outras coisas também, mas o nosso quesito aqui por enquanto é só o monetário. Vai ter outras coisas, mas por hora é só o monetário, tá? Criação de saves é justamente o que eu tava falando aqui no botão do menu. Então, salvar a fazenda, salvar o personagem, isso aí a gente vai ver como é que vai funcionar ainda mais pra frente, tá? O inventário é dividido em duas partes, porque o inventário ele é meio grande, então eu acho que se a gente for fazer, tipo, tudo de uma vez assim, vai ficar muita coisa pra gente fazer. Então a gente vai na parte 1, a gente vai lidar com os itens, né? A gente vai criar os itens, até porque pro inventário funcionar tem que ter item, né? Pra testar. E a interface, né? Então a gente vai fazer ali a aba do inventário e tudo mais, o botão, tudo pra gente poder acessar o inventário. Na segunda parte, é a parte mais funcional, né? Que vai fazer o inventário funcionar. Então, ficar com item, equipar o item, desequipar, dropar o item, tudo vai ser nessa parte. Eu botei entre asteriscos aqui o organizar, porque tem uma mecânica para quem joga Minecraft, que tem uns mods que se tu clica no botão ele organiza o baú.
Quem já jogou sabe o que eu tô falando, provavelmente, né, Marcos? Acho que todo mundo aqui, quem teve já contato com Minecraft sabe disso. Sim. E é muito útil, né? Não adianta. E a nossa ideia é fazer algo parecido. Claro que eu não sei se vai funcionar, não sei como funciona, a gente vai tentar. E sempre tentando fazer um negócio mais bacana. E aí, por fim, aqui eu vou falar num contexto geral, né? Que é o sistema do jogo, que é pesca, lenhador, minerador, combate e fazenda. Fazenda, pô, é o conceito geral de fazenda. Plantar aquela fase de crescimento dela, procedural, né? E colher. E daí depois a parte de shopping, depois a venda, depois mudar os preços. Isso aí tudo a gente deixa pra depois, tá? A gente vai fazer a parte bruta e funcional, né? E a regagem também que eu esqueci. Na pesca, eu coloquei aqui pesca modelo, né? Então você sabe que tem vários modelos de forma de pescar. Então, que nem no Stardew Valley, é aquela barrinha indo pra cima e pra baixo, e daí o peixe fica mudando de direção. Tu tem que ficar clicando pra manter o peixe naquela coisinha verde, né? Aquela barrinha verde. Então, tem esses modelos, tem modelos que esse com murinete girando. Tem outros modelos que é igual ao do Stardew Valley, só que é na horizontal, né, de lado. Então, a gente vai conversar, vai ver o melhor modelo que fica mais bacana pro jogo e a gente vai decidir e vai colocar no jogo, tá? Então é a coleta, a raridade ali, o spawn de peixe, no lago vai nascer tal, no mar vai nascer tal, e assim funciona. Lenhador, minerador, combate eu acho que não precisa falar, né? Eles é autoexplicativo. Claro que tem aquele negócio de tipo, no Stardew Valley até tem, né? Tem uma madeira lá que só dá pra quebrar com machado de ouro. Daí tem uma pedra gigante que só dá pra quebrar com uma picareta de ouro também. Então é assim que funciona. E no sistema de combate, a espada dá mais dano, dá menos dano, tem outros tipos de ferramenta. E no combate você vem também a armadura, né? Alguma armadura com buff, tipo bota, tudo mais. Mas isso a gente vai deixar pra parte de polimento, que depois eu vou explicar, tá? Os NPCs também dividir em duas partes. Então a primeira parte a gente vai fazer a IA, né? Que quem já jogou Stardew Valley sabe que os NPCs eles têm uma rota, né? Um caminho que eles fazem dependendo do dia e do horário que eles estão, né? Então eles sempre vão fazer isso, tal dia, tal horário eles vão estar fazendo isso. E é basicamente isso que a gente vai fazer também no nosso jogo, né? Então os NPCs, tal dia, tal horário, eles vão estar em tal lugar fazendo tal coisa. A interação, né? Então vai ser mais a questão da interface, da interação. Então no Stardew Valley tem aquele negocinho de coração, né? Então quanto mais coração, vai liberando cutscene nova, interações novas, e a gente vai fazer isso só a base, sem funcionar, tá? E as GUI foi justamente o que eu tava falando, né? Que é a interface dos coração lá pra gente ter já visualmente funcionando. E a parte do relacionamento ali na segunda parte dos NPC é justamente botar isso pra funcionar. Então, quanto mais conversar com o NPC, mais vai aumentando essa barrinha, vai mudando a interação, vai liberando outras coisas com o NPC e futuramente a gente pode botar até outros novas mecânicas, tá? Sistema de tempo, estação, dia, hora e ano. Isso aí, dia, hora e ano é só pra gente demarcar. E as estações, que é um sistema bem legal. Eu acho estação muito importante para jogo de fazenda. Porque a estação ela te força a plantar outras coisas, né? Então, por exemplo, eu sei que morango ele dá muito dinheiro. Se eu não tiver o sistema de estação e o morango só ser plantado no verão, já era, porque eu vou ficar flodando morango, vou farmar muito dinheiro, vai quebrar a economia ou vou rushar muito morango, não vou plantar outras coisas. Então acaba que o jogo ele perde a essência de plantar novas coisas. Já quando tem estação que o cara é obrigado e forçado a plantar outras coisas, o jogo fica mais dinâmico, tá? E por fim, os ajustes, tirar música, melhorar gráfico, essas coisas a gente vai colocar junto no botão de configurações, mas isso a gente vai deixar por fim, tá? Quando as coisas já estiverem mais feitas ali, daí a gente consegue mexer, tá? Essa é a parte bruta. A gente vai fazer isso no bruto. Funcionou, acabou, tá? Tá de qualquer jeito, tá feio, não interessa. É o bruto, tá? Nessa segunda parte que eu não coloquei nada, a gente vai refazer essas coisas, que obviamente refazer não do zero, né? Porque a gente já vai ter o bruto. Mas a gente vai polir elas. Então a gente vai fazer uma interface mais bonita, uma criação de personagem mais bonito, design, né? Então eu vou desenhar ainda os botões, vou fazer tudo à mão para ficar um negócio mais bonito. Então essa parte aí ela vai ser mais polida, vai ser bem mais apresentável, tá? Mas só na segunda parte, quando mais estiver mais perto da gente lançar o jogo, tá? Por fim, eu acho que é isso por hora. A gente já esclareceu como é que vai funcionar o jogo, tudo como é que vai ser, e eu acho que dessa forma tá mais que suficiente pra gente começar. Então,
pro primeiro passo, a gente vai dar início justamente à interface menu. Ah, esqueci de dizer, quando eu fizer realizar alguma coisa, eu normalmente vou fazer isso aqui, ó, jogar ela pra frente, que daí eu sei o que eu já fiz e o que eu não fiz, né? Porque possa ser que eu pule, né? Então, em vez de eu fazer a criação de personagem, eu vou fazer primeiro o líder stats, daí pra gente não se perder, eu vou colocar pra frente assim pra gente saber o que a gente já fez. Então, vamos pra parte da interface. Retornando aqui, como vocês podem ver, o Marcos ele fez um cenáriozinho, não é o fixo, né, obviamente, ele botou só umas coisas aleatórias para representar, e a câmera do menu ela vai ficar mais ou menos nessa posição, tá? Pra gente poder, vai ter uma cena, provavelmente vai ter um negocinho dele se mexendo, um videozinho de fundo, eles não vão ser estátua, mas isso a gente vai deixar para outro vídeo, né? Por hora a gente só vai colocar a câmera do jogador aqui e fazer um menu de play, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai estar criando uma parte aqui, tá? Ah, lembrando que sempre que vocês forem trabalhar com qualquer tipo de coisa, vocês sempre separam. Então a gente colocou tudo aqui dentro dessa pasta pra gente poder saber do que se trata, né? Não ficar, tipo, tudo perdido e a gente não saber mais nada do que tem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, vai escrever parte, aqui já tem, e a gente vai pegar essa parte, tá? Vou colocar ela pra cá. E a gente vai colocar, ela vai ser a nossa câmera. Tá, então a gente vai girar ela. A gente vai girar ela e vai colocar ela mais ou menos no ângulo que a gente quer, que é mais ou menos por aqui. E eu vou olhar onde é que é a frente dela, tá? Pra mim olhar como é que é a frente dela, eu vou adicionar um decal nela. E o decal normalmente ele mostra onde é que é a frente, ó. Tá vendo que tá escrito front, daí ele fica laranja. Se eu coloco em cima vai aparecer top, ó. Top, daqui right, né, que é direita, e lá do outro lado esquerdo, assim vai indo. Tá, mas a gente já sabe que a frente é aqui. Ele sempre vai estar olhando pra frente. Então essa aqui, a visão desse bloco vai ser a nossa visão, tá? Posso excluir esse decal e tudo mais. E aqui eu vou renomear pra gente não ficar perdido como cam, tá? Cam, e daí eu vou botar um barra menu, tá? Eu posso colocar já numa pasta para não ficar posso, mas como a gente vai fazer rapidinho aqui e tudo mais, eu deixo para fazer isso em off organização, tá? Vocês é só para mostrar como é que funciona. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui e entender como é que funciona o menu. Então o menu ele tem que ser a primeira coisa carregada do jogo, tá? Então quando o jogo iniciar, a primeira coisa que tem que carregar é o menu, tá? Antes das outras coisas. Então justamente a função, onde é que a gente faz isso é justamente esse starter player, tá? Que é onde é que a primeira coisa que carrega, né? Que tem que ser o jogador, carrega aqui dentro. Então quando o jogador carrega, já carrega tudo que tiver dentro dele, tá? Antes do servidor, antes de tudo, que é no cliente, né? O cliente ele carrega primeiro que o servidor. Então a gente vai vir aqui nessa pasta Starter Player Scripts e a gente vai criar um local script. Obviamente é local script, tá? Não coloca script, porque script ele é pro servidor. Local script, como já diz, né? Local é algo ali pro player, tá? Então a gente vai colocar um comandinho, tá? Eu não vou fazer os comandos scripts, eu não vou fazer com vocês, eu posso fazer quando for pequeno, mas no geral eu vou estar colocando ele, eu vou escrever ele e depois eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz e por que eu fiz, tá? Esse aqui eu já fiz por conta, né? Porque como eu falei, eu já tive uma experiência ali, então esse aqui eu já sei fazer. Só que no geral, os outros que eu não souber fazer, eu vou estar utilizando o ChatGPT e tudo mais, eu vou explicar certinho, vou ver o que eu perguntei, vou mostrar o que eu perguntei pro ChatGPT, vou mostrar as coisas que eu fiz e para ficar bem interativo com vocês, tá? Então eu vou fazer o script aqui rapidinho, daí logo eu volto para explicar para vocês. Retornando aqui, eu já escrevi um script bem pequeno, né? Porque é só para alterar a câmera. Então, simplificando, tá?
vocês têm que tomar cuidado só com uma coisa, que é justamente essa primeira linha, né? Aqui a gente está criando uma variável para a câmera, tá? Essa variável aqui, basicamente a gente está falando pro jogo, onde é que está a câmera? Daí a gente vai lá, tá no jogo, né? Que é tudo, isso aqui é o jogo. No workspace, então tá aqui dentro do workspace. Daí ele vai falar assim, wait for shield, né? Que aguarde o seu filho, né? Aguardar o negócio ser criado. Então, que eu já vou explicar. Daí ele pergunta o nome do shield, né? Que seria a cam menu, que é justamente esse bloco aqui. Tá, ó, se eu colocar ela só assim, ó. Ela vai ficar com... Vai ser a mesma coisa que eu tinha feito lá. Só que como essa pasta aqui, esse script, ele carrega antes do server ser carregado, ele não vai encontrar. Então ele vai estar procurando esse bloco e ele não vai ter sido gerado. Então ele vai dar erro. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Quando a gente coisar, ó, já deu erro, ó. Que ele diz aqui, ó. Câmera menu não é um membro válido do workspace, justamente porque o script foi gerado. Que é isso, cara? O barulho de. Tá ouvindo, Marcos? O barulho dos animais que tu botou lá, mano, tá rodando aqui do Ah, nada. mentira. Aham, tá. Ó, o barulho de faca do nada. Tá, mas enfim. Enfim. Realismo, pai. É realismo, né, pai? Enfim. Pô, deu erro, né? Justamente porque o script ele carregou antes de gerar esse bloco. Então por isso que a gente fala assim pro script, ó. Espere pelo filho, né? Wait for shield, que é a câmera menu, né? Então ele vai esperar ele carregar para daí sim dar continuidade no script. Na segunda linha, Currency Cam é basicamente a câmera do jogador, né? Então é a mesma coisa, a gente vai procurar aqui o Game Workspace, Currency Cam, que é essa câmera aqui, tá? Então essa aqui é a câmera do jogador. A gente vai fazer um serviço, né? Isso aqui é um serviço que é o Players, o Workspace, Players, Light, isso aqui é serviços. Podem colocar assim, ó, Get Service e botar daí entre coisa Players, pode, tanto faz, mas eu, como aqui é um serviço. Normalmente eles usam assim pra visualizar melhor, né? Mas eu vou deixar só assim, tá? Então eu vou pegar o serviço de Players, que é basicamente os players que tem no jogo que vão estar entrando, tá? Então, aqui o comando é o que? Se o player, né? O que é basicamente essa variável aqui, players, né? Então ele vai olhar o serviço de players e tem um comando que se chama player added, que é quando o player entra. Então, como eu estou num local script, o meu player, quando ele entrar, ele vai executar essa função aqui, que não, na verdade não é uma função, é um if, né? Ele vai executar esse if aqui. Então a gente vai pegar a câmera do jogador e deve ter o camera type, tá? Então se a gente for olhar aqui na câmera do jogador, ele tem um negócio que chama camera type. Cadê aqui, ó? Câmera type, tá? Então ela no padrão vem fixa aqui. Depois usam como custom, né? Que é aquela que o cara pode ficar girando a tela e tudo mais no Roblox. Tem outros tipos, eu não sei dizer para que serve todos os tipos, mas aqui a gente vai utilizar a custom e a scriptável, tá? Então a gente vai justamente transformar ela em scriptável. Então a gente vai pegar, quando ele executar essa função, a gente vai falar, ó, a câmera do jogador, a câmera type do jogador, ela vai ser igual a scriptável. Para a gente poder colocar, não existe só colocar scriptável, a gente tem um jeito de chegar que é justamente com enum.cameratype.scriptável. Se eu quisesse colocar custom, é a mesma coisa, só que daí tem outros tipos, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai transformar ela em scriptável, ou seja, que ela pode ser alterada através de script. Então, a gente fez isso nessa linha, na segunda linha, a gente vai pegar o frame da câmera, né, no caso a visão dela, e vai colocar equivalente a câmera do bloco lá, tá? Então se o bloco estiver se movimentando, a nossa câmera vai se movimentar. Como ele vai ficar fixo lá, a gente vai estar fixo lá também, tá? Essa aqui é o código bem pequeno, bem tranquilo. Outra coisa que eu esqueci, nesse bloco aqui, a gente vai vir aqui e a gente vai ancorar ele. Aqui, ó, Unsure, para ele não cair, porque como o Roblox tem física, se a gente não ancorar ele, ele cai, tá? E desativar o Can Collide. Agora o que vai acontecer justamente quando a gente entrar no jogo, ele vai já detectar e tudo mais pra gente poder enxergar aqui na câmera do jogador. Eu só vou largar um pouquinho mais para baixo aqui, que eu acho que aqui tá bom, então a gente já vai testar. Então assim que eu entrar, ó, já tá travado, ó. Isso aqui vocês ignoram essas animações, porque é do coisa bem padrão. E é basicamente... Nossa, parou essa vaca toda bugada, velho. Vai se fuder com essa merda aqui, ô Marcos. Muito alto, cara, que é Mano, isso? mas uma pessoa imitando, irmão. Que é E isso, pior que é cara? uma pessoa mesmo, cara. É uma pessoa. Agora retornando, a gente vai pra parte de fazer o botão, né, a GUI. Tava criando uma screen GUI aqui. E a gente vai fazer basicamente só o botão de play hoje, tá?
Mas o sistema leva para todos, vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que muda o sistema depois, né? O próximo, né? O dos botões é tudo igual. A gente só vai fazer o play, porque o resto vai ser a mesma coisa, tá? Então a gente vai criar uma screen GUI. Eu vou fazer tudo no acelerado aqui para não ficar muito longo. Se quiserem um vídeo mais especificamente mostrando como é que faz, como é que mexe com a screen GUI, eu faço. Mas para não ficar muito longo, eu acho que a grande maioria já sabe mexer com GUI. Então eu vou fazer tudo no acelerado, tá? Tá, retornando aqui, acabei de fazer o botão, fiz o botão bem simples, né? Algo básico para início. A gente vai criar um local script, tá? Então não pode ser script, senão não vai funcionar, porque script ele serve para servidor, né? Então como isso aqui vai ser uma GUI para o jogador, né? Em específico para client, tem que ser um local script. A gente vai colocar um script aqui, eu vou fazer aqui rapidinho, para que vocês não precisam ver eu escrevendo. E daí assim que eu terminar eu volto com vocês. Coloquei o script aqui, foi algo bem rápido, bem fácil mesmo. E não tem muito segredo aqui não, tá? Então a primeira linha a gente botou o botão, né, que é basicamente esse botão aqui, que ele vai ser utilizado para ativar, mas isso a gente deixa para depois, tá? Na segunda linha eu criei um frame escuro, tá? Que ele é um frame igual esse aqui, que é onde a gente coloca o botão, só que ele é preto, tá? Todo preto para a gente poder fazer uma transiçãozinha bacana ali no clicar do botão, né? A câmera vocês já viram no outro script, então funciona da mesma forma, então é só pegar a câmera do jogador. E aqui a gente vai estar utilizando o Twin Service, tá? Que ele é um serviço que ele serve para suavizar algumas coisas que vão acontecer. Então, por exemplo, o aparecer e o sumir de alguma coisa, ou algum item, por exemplo, eu quero que esse bloco ele se mova até tal ponto. Então, para ele não só teletransportar, né, dar um efeito dele indo, a gente utiliza o Twin Service, tá? E o mesmo funciona para GUI, né? Então a gente pode fazer alguns efeitos bem bacana com o Twin Service. Aqui o Twin Info é uma modalidade do próprio Twin Service, tá? Então quando a gente tá com o Twin Service que a gente vai criar animação, ele utiliza esse Twin Info, que é o que? Pra gente botar as informações de como que a gente quer a animação, dá pra mexer em bastante coisa, né? Quando a gente vai clicar, eu não sei se tá aparecendo, mas acho que sim, aparece aqui então basicamente um diretório de o que tu precisa colocar pra conseguir ficar bem completinho. Como a gente não vai utilizar nada, que eu só quero fazer uma transiçãozinha, eu só coloquei que é para ele fazer uma vez, tá? Executar uma vez. E aqui nessa variável anim1 é a primeira animação, né? Então a gente vai utilizar o Twin Service, a gente vai criar uma animação, a gente vai colocar a instância, né? Que pede a primeira instância, que é basicamente o que a gente vai animar, né? O objeto que a gente vai animar, que no nosso caso a gente vai animar esse frame escuro. E aqui o Twin Info é exatamente o que eu coloquei aqui. Então eu poderia botar direto essa informação aqui, poderia, mas a gente normalmente cria uma variável, né, para não ficar tão bagunçado. E por fim, o que eu quero animar dentro do backframe. Então, por exemplo, eu quero mover ele de lugar, daí eu coloco esse frame. Eu quero, sei lá, deixar ele visível, que não, na verdade não utilizo porque senão vai bugar, né, porque é um Twin Service. Sei lá, qualquer outra coisa que eu não tô lembrando agora, mas essas coisas aqui, sabe? Tipo, tamanho, essas coisas, se a gente quer ter uma animaçãozinha, a gente coloca aqui. Então eu botei aqui o background transparency, que é a transparência, né? Eu quero que ele dê aquele efeito dele ficando visível e ele ficando invisível, né? Daí a segunda é a mesma coisa, só que daí é pra deixar ele visível. A primeira deixa ele visível e a segunda ele deixa ele invisível, tá? Aqui nessa função a gente vai pegar o botão, né? Então quando o botão ele for ativo nesse ActiveEdge, né, ele vai conectar a função que vai executar a seguinte comando, tá? O botão ele vai ficar invisível. Então logo que a gente clicar o botão, a primeira coisa que vai acontecer, o botão vai ficar invisível. Ele vai aguardar um segundo e vai executar essa animação, tá? Então logo que o botão ficar invisível, ele vai esperar um segundo e vai ficar o frame preto escurecendo toda a tela. Lembrando que ele vai estar com uma animação, né? Ele não vai só surgir, justamente por causa do Twin Service, tá?
Depois de 2.5 segundos ali que ele tiver com a tela preta, ele vai liberar a câmera do jogador. Então, a mesma coisa que eu fiz lá com a ponto scriptável, para deixar ela scriptável, né, que os scripts definem o que vai ser a câmera do jogador. Aqui eu deixo ela customizável, né, que é aquela câmera que o cara pode ficar mexendo com o mouse, tá? E por fim, ele vai cancelar a animação. Então ele estava tendo a animação de deixar transparente, ele vai iniciar a de deixar transparente, né? Eu falei errado, no caso ele iniciou aqui a de deixar visível, né? E no caso aqui ele vai cancelar e vai começar a deixar invisível, tá? Então, como vocês puderam ver, é algo bem simples, né? Um comando nada complexo, até porque a gente está começando com base. E agora a gente vai fazer justamente o teste, né? Pra gente ver como é que tá funcionando e tudo mais. Lembrando que esses coisas que aparecendo não é erro nosso, né? É erro desse animal que o Marcos colocou. Então a gente vai estar clicando no botão, ele vai sumir o botão, como eu falei, vai ficar aquela telinha preta e quando voltar a gente já vai estar na câmera do nosso jogador, tá? Então foi isso o vídeo de hoje, foi um vídeo um pouquinho longo, eu não sei se a preferência é justamente por vídeo mais curto, mais longo, mas como isso é um negócio trabalhoso, um negócio muitas vezes vai ser complexo, se vocês querem que eu mostre essa parte de programação, vai ficar longo. Se não quiserem, a gente pode cortar e deixar o vídeo bem mais dinâmico, mais curto, só mostrando o que foi feito, tá? Espero que vocês tenham gostado, o Marcos já teve que dar uma saída, aproveitando que essa é a minha parte, né? Como eu falei, eu vou ficar mais com a parte de programação agora no começo e o Marcos mais com a construção para ele entender como é que funciona o Roblox Studio, tá? Futuramente pode ser que ele venha falar mais, ele mesmo dê alguns tutoriais, só que por hora vai ser eu, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, fique com Deus, forte abraço e valeu!